Bem-vindo ao canal Cripta do Saber. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cidade subterrânea de Derinkuyu, na Turquia. Imagine descobrir, ao derrubar uma parede de casa, uma escadaria escura e profunda que leva a dezenas de metros de profundidade. Isso aconteceu na Turquia, em 1963, quando um morador da região da Capadócia resolveu reformar seu porão. Ao abrir uma passagem desconhecida, ele descobriu uma verdadeira cidade subterrânea com dezenas de túneis, salas, compartimentos, estábulos, escolas e igrejas escavadas diretamente na rocha vulcânica. Essa cidade, chamada Derinkuyu, é um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Afinal, quem a construiu? Quando? E por quê? Até hoje, essas perguntas alimentam teorias que vão desde civilizações perdidas até visitantes de outro mundo. Derinkuyu não é apenas uma caverna grande, é uma cidade completa, com capacidade estimada para abrigar até 20.000 pessoas, junto com seus animais e mantimentos. São cerca de 18 andares subterrâneos, interligados por túneis estreitos, alguns tão pequenos que é necessário se arrastar. Havia ventilação sofisticada, sistemas de água e portas de pedra gigantes para bloquear corredores. O que impressiona não é apenas a engenharia avançada, mas a pergunta inevitável: que tipo de ameaça fez com que milhares de pessoas precisassem viver tanto tempo escondidas abaixo da terra? Os estudiosos acreditam que Derinkuyu foi construída por volta do século 8 AC, talvez pelos frígios ou pelos hititas. Mas mesmo com essa estimativa, não há registros históricos concretos sobre sua construção. A ausência de documentação levanta dúvidas ainda maiores. Como uma obra tão monumental não deixou traços nas civilizações que ali viveram? Seria possível que ela já existisse antes dos próprios hititas? E se sim, quem seriam seus verdadeiros construtores? Uma civilização anterior, esquecida pela história? Muitos acreditam que Derinkuyu era um refúgio usado durante invasões. E de fato, a Capadócia foi invadida por persas, romanos, árabes e mongóis ao longo dos séculos. Mas a complexidade do sistema e o tempo necessário para escavar cada câmara indicam que ela não foi feita às pressas. Além disso, sua profundidade e isolamento não serviriam para esconder-se por alguns dias, mas para sobreviver meses ou até anos. Isso sugere que o medo que motivou sua construção não era passageiro. Algo constante e aterrorizante impulsionou sua criação. Outro detalhe curioso é a presença de grandes pedras circulares que serviam como portas de emergência. Essas rochas, algumas pesando mais de 500 quilos, podiam ser roladas para fechar os túneis principais, bloqueando o acesso a quem tentasse entrar. Não havia como movê-las por fora, apenas de dentro. Era como um sistema de segurança contra invasores. Mas por que tanto medo? Será que a ameaça vinha de outros humanos? Ou algo muito pior? As dimensões e o projeto indicam uma necessidade extrema de isolamento. A estrutura da cidade também é impressionante por sua capacidade de ventilação. Há mais de 50 poços de ar espalhados pelos andares, alguns com mais de 50 metros de profundidade, permitindo a circulação constante do ar. Mesmo nos andares mais profundos, o ar é respirável. Isso mostra um domínio técnico surpreendente da engenharia e da geologia. E se os túneis foram escavados na rocha vulcânica da região, por que não há marcas claras de ferramentas? Tudo isso alimenta a teoria de que Derinkuyu pode ser ainda mais antiga do que se imagina. Para algumas correntes esotéricas, Derinkuyu foi construída por uma civilização anterior à história registrada, como a mítica Atlântida, ou mesmo os sobreviventes do dilúvio bíblico. Eles teriam se refugiado ali após um cataclismo global, talvez causado por asteroides, mudanças climáticas ou guerras antigas. Essa teoria tenta explicar a profundidade e o isolamento da cidade. Afinal, por que construir moradias tão longe da superfície se o problema fosse apenas uma invasão comum? Derinkuyu parece mais um abrigo contra o fim do mundo do que um simples esconderijo militar. Outras teorias vão ainda mais longe. Sugerem que Derinkuyu poderia ter sido construída por seres não humanos. Ufólogos, por exemplo, especulam que a cidade foi projetada por civilizações extraterrestres para esconder-se ou proteger humanos em tempos antigos. A ausência de registros históricos, o tamanho colossal da obra e o conhecimento técnico necessário são frequentemente citados como provas dessa hipótese. Embora sem base científica sólida,
Essa visão tem muitos seguidores, especialmente porque Derinkuyu não é única. Há dezenas de cidades subterrâneas menores espalhadas pela Capadócia, como se fossem parte de um sistema integrado. Durante o período bizantino, Derinkuyu foi reutilizada por comunidades cristãs que fugiam das perseguições romanas, e posteriormente, árabes. Foram encontrados afrescos, símbolos cristãos e até escolas bíblicas entre os túneis. Isso mostra que a cidade foi habitada em diferentes épocas, adaptando-se às necessidades de cada período. Mas o fato de ela já estar pronta, com toda a infraestrutura, reforça a ideia de que sua origem é muito mais remota. A reutilização por grupos posteriores mostra sua funcionalidade, mas não explica quem a construiu. Em algumas áreas de Derinkuyu, há indícios de que os moradores cultivavam alimentos subterrâneos ou armazenavam comida de forma estratégica para durar longos períodos. Isso também indica uma preocupação com cercos prolongados ou a necessidade de viver isoladamente por muito tempo. Além disso, o local tinha até mesmo uma vinícola e uma prensa de azeite, sugerindo que a vida por lá não era apenas de sobrevivência, mas de permanência planejada. A cidade subterrânea foi pensada para funcionar como uma civilização autônoma por tempo indeterminado. Há quem acredite que Derinkuyu esteja conectada a outras cidades subterrâneas por túneis extensos, alguns com quilômetros de comprimento. Essa rede subterrânea reforçaria a teoria de que havia uma civilização inteira vivendo sob a terra. Estima-se que mais de 200 cidades menores estejam escondidas sob a Capadócia, muitas ainda não escavadas. Se essa rede for confirmada, estamos falando de uma civilização invisível à superfície, que viveu no subsolo por gerações inteiras. Isso muda completamente nossa compreensão da história antiga e da arqueologia tradicional. Hoje, Derinkuyu é aberta à visitação, mas apenas parte de sua estrutura pode ser acessada. Os níveis mais profundos permanecem fechados por questões de segurança e preservação. Existem rumores entre guias locais de que arqueólogos encontraram artefatos estranhos, inscrições indecifráveis e até túneis colapsados que levam a locais ainda não mapeados. Algumas dessas histórias são tratadas como lendas urbanas, outras como segredos arqueológicos. Mas todas mantêm viva a aura de mistério que envolve a cidade subterrânea e aguçam ainda mais a curiosidade de estudiosos e aventureiros. Enquanto a ciência tenta desvendar os segredos de Derinkuyu com escavações e datações modernas, as teorias alternativas continuam ganhando força entre os curiosos. Afinal, o que é mais provável? Que uma civilização antiga tenha feito uma das maiores obras subterrâneas do mundo sem deixar qualquer registro? Ou que algo extraordinário esteja por trás disso? As perguntas seguem sem resposta, e cada novo túnel descoberto parece apenas aumentar o enigma. Derinkuyu permanece um eco silencioso de algo que talvez a humanidade tenha esquecido, ou nunca entendido. A verdadeira origem de Derinkuyu pode nunca ser totalmente conhecida. Talvez novos achados arqueológicos tragam pistas mais concretas. Talvez a tecnologia nos ajude a escanear o subsolo e revelar túneis secretos ainda não explorados. Ou talvez esse mistério seja exatamente o que precisamos preservar. Um lembrete de que nem tudo foi explicado, e que o passado da humanidade pode esconder capítulos tão profundos quanto as próprias galerias de Derinkuyu. Em tempos onde tudo parece ter uma resposta no Google, talvez seja necessário lembrar que a história ainda guarda seus próprios segredos indecifráveis. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.